Olá, começa agora o programa Eu Quero Ver, o programa que traz a realidade dos trabalhadores em Alagoas. E nós começamos a edição dessa semana com uma matéria especial sobre a intervenção do Tribunal Regional do Trabalho, 19ª Região, no Sindicato dos Empregados do Comércio de Alagoas. Através de uma decisão judicial, o TRT afastou a atual diretoria e nomeou uma junta governativa que irá administrar o sindicato até as próximas eleições, que acontecerão em abril. Acompanhe conosco. Depois de 5 anos de batalhas judiciais e recursos no Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas, 19ª Região, a Junta Governativa da Justiça do Trabalho irá assumir a administração do Sindicato dos Comerciários do Estado. A sentença que foi proferida em 28 de dezembro de 2017 determina o afastamento do atual presidente do Sindicato dos Comerciários de Alagoas e multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento da sentença. Estamos aqui em frente ao Sindicato dos Comerciários de Alagoas, onde uma junta governativa indicada pelo Ministério do Trabalho toma posse hoje para controlar e fazer a gerência das atividades do sindicato. Vamos conversar aqui com o Moraes Júnior, ele que é servidor da Procuradoria do Trabalho de Alagoas, e vai passar mais informações para a gente sobre como vai ser esse procedimento e como vai ser o atendimento para os trabalhadores comerciários que precisarem do sindicato nesse período. Moraes, a junta assume hoje legalmente para fazer esse controle e esse gerenciamento do sindicato. A junta governativa ela foi indicada pela Justiça do Trabalho, a doutora Lúcia Costa, da 8ª Vara, da Justiça do Trabalho, para administrar o sindicato por um período de 3 meses, prorrogáveis, se for necessário, e convocar novas eleições aqui para a direção do sindicato. A ideia é que a junta, nesse período, organize essas eleições, possibilite o acesso da categoria, dos filiados do sindicato, dos comerciários em geral, ao processo eleitoral, de modo a garantir a mais ampla democracia aqui, a mais ampla participação da categoria nas eleições do sindicato, para indicar uma nova diretoria, e aí essa diretoria assumir o sindicato definitivamente e poder gerir e tocar todas as questões do sindicato. O que levou a Justiça a determinar essa questão de ter uma junta governativa aqui no Sindicato dos Comerciários? Houve uma denúncia que foi feita ainda, acho que em 2009, foi 2009, 2011, feito pela CUT Alagoas, uma representação junto ao Ministério do Trabalho, dando conta de que houve algumas irregularidades na eleição que foi realizada aqui no sindicato. Essa denúncia foi acatada pelo Ministério do Trabalho, foi transformada numa ação civil pública, e dessa ação civil pública resultou nessa decisão judicial, afastando a diretoria, proibindo-os de participar do processo eleitoral, porque de fato no processo judicial, segundo apurou o Ministério do Trabalho e a Justiça do Trabalho, algumas irregularidades como questões referentes à publicação de editais de convocação de eleição, convocação de assembleia para definir o processo eleitoral, até mesmo algumas questões de assinaturas falsificadas em listas de votantes foram apuradas e encontradas nessa eleição. Então, em consequência disso, a Justiça do Trabalho achou por bem indicar uma junta isenta, sem nenhum vínculo com o sindicato, com a categoria ou com outros interesses, para poder gerir e garantir que a eleição seja feita democraticamente. Passados quase um ano dessa decisão, somente agora, em 26 de novembro de 2019, a Junta Governativa, nomeada pelo Tribunal Regional do Trabalho, irá tomar posse e organizar a transição. O processo judicial, que resultou numa ação civil pública de autoria do Ministério Público do Trabalho da 19ª Região e que afastou o presidente e toda a diretoria do Sindicato dos Comerciários, teve por base denúncias de fraude nas eleições. De acordo com o processo, o laudo pericial concluiu que 318 assinaturas, embora formalmente pertencentes a pessoas diferentes, partiram do mesmo punho subscritor. A partir de denúncias, a partir de irregularidades, uma junta governativa do Ministério do Trabalho assume aqui a gestão do Sindicato dos Comerciários. Qual a expectativa da CUT a partir desse momento? E nós vamos esperar que a Procuradoria tome conta desse processo, abra um processo de eleição com direito a todos de votar e ser votado, e que a gente possa fazer uma eleição transparente
e aquele que a categoria escolher possa vir representar os comerciários de Alagoas a partir aí do processo da próxima eleição, né? Os comerciários de Alagoas é uma categoria praticamente abandonada. O que tinha de bom desse sindicato, que era a Escola Técnica do Comércio, aquele prédio grande na Rua do Sol, que tem aproximadamente uns 20 metros de frente, os fundos dele vai até a ladeira do Brito lá, né, o Parque Gonçalves Ledo. Aquele prédio foi cedido, vendido, negociado, não sei como, para o Estado por 800 mil, por uma mixaria. Aquele prédio tem um valor venal hoje aproximadamente de 8 a 10 milhões de reais. O que nós temos conhecimento é que existe dezenas de professores com causas trabalhistas, com pendências trabalhistas não honradas pelo sindicato. Esse é um fato grave, porque o sindicato é um fiscal do trabalhador, é um defensor da classe e me parece que está abarrotado em causas trabalhistas, tanto com professorado, com folha atrasada de funcionários, né? Alagoas tem um dos menores pisos salariais de servidores comerciários do Nordeste, né? Do Nordeste, nós pagamos menos do que Caruaru, nós pagamos menos do que Campina Grande. Nós temos um ticket alimentação que varia na Leroy entre R$330 e a Carajás paga 50. Se for aprovada a Convenção 2018, é uma aberração, é uma distorção muito grande, portanto a categoria não tem representação, né? E tudo que foi pago, né, a títulos de imposto sindical, de taxa negocial para esse sindicato foi dilapidado. Segundo a sentença da Justiça do Trabalho, a prova dos autos evidencia ainda que o segundo réu preside o sindicato, pelo menos desde 1989, sempre eleito em chapa única, o que perdura até atualmente. Um detalhe que chama a atenção na sentença proferida é a presença da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas como amicus curiae, amigos da causa, podendo assim acompanhar de perto os desdobramentos da ação civil pública. A gente espera que consiga-se vencer essa etapa e que a nova diretoria eleita através do voto direto já possa estar com a convenção assinada dentro das regras de 2018, né? Mas com esses indicativos, o pessoal da oposição está indicando, está propondo. Nós queremos um tique igual para todos, como paga hoje a Leroy no mercado de Maceió. A Carajás tem que pagar o mesmo valor, tantas outras empresas que atuam no comércio têm que ter esse compromisso, né? Também queremos ver a questão do reajuste do salário. O salário mínimo o salário do piso do comerciário é R$30 a mais do que o salário mínimo, né? Isso não é justo, né? Não é justo, porque é uma categoria que vende, que produz para o empresário e não tem participação nos lucros, né, da empresa. Tem produção, tem comissão, né? Quando você tem comissão não tem salário, sabe? Você tem uma troca de vendedor e comerciário. Então a gente precisa se estabelecer, conhecer melhor todos esses detalhes. É uma convenção complexa, atende o estado todo, abrange 75 mil trabalhadores de carteira assinada, né? E que a gente precisa ver. Para a CUT Alagoas e demais sindicatos filiados à entidade, a posse da junta governativa representa um momento de mudança de luta e o encaminhamento e a realização de eleições em 2019 tornará possível um sindicato que de fato represente os mais de 75 mil trabalhadores do comércio do estado de Alagoas. Moraes, e o atendimento do sindicato, ele muda alguma coisa, horário? Como é que o trabalhador ele pode chegar aqui e ter o seu direito garantido? Olha, o sindicato ele tem um número pequeno de filiados, né? Por enquanto, informações extraoficiais dão conta de são 100 e poucos filiados só, no universo de 40 mil comerciários, mais ou menos, que você tem em Maceió. Então é um número pequeno. Portanto, o atendimento no sindicato, afora questões relativas às convenções coletivas, às decisões contratuais, né, me parece que não tem uma demanda muito grande aqui no sindicato. Mas, no que tange a essas questões, nós vamos manter em funcionamento. O setor médico, segundo foi informado hoje, já não está funcionando, porque a médica está afastada. Então, você já não tem a questão das consultas médicas. E as homologações é um processo burocrático simples que a gente pretende manter. Verificar a questão de outras possibilidades. As primeiras informações extraoficiais que nos foram passadas pelo presidente afastado dão conta que o sindicato aí tem algumas dificuldades financeiras, né?
Então, isso a gente só vai poder assegurar a extensão dos serviços, o que vai ser mantido, depois que nos forem passadas as informações oficiais que já foram solicitadas, né? E a gente, de posse disso, vai determinar o que é que a gente vai manter funcionando esses 3 meses. Mas a intenção, lógico, é não prejudicar de maneira nenhuma os trabalhadores nem a categoria. Uma junta, através de um pedido judicial da Central Única dos Trabalhadores, assume hoje aqui no Sindicato dos Comerciários. Qual a perspectiva do Sindipol a partir desse ato e desse momento? Veja bem, o Sindipol se faz presente nesse momento, dando apoio e esperando que se cumpra a lei com a determinação judicial e que ocorra uma eleição com transparência. No ramo sindical, eu acredito que o mais importante sempre vai ser a transparência, que não possamos seguir os mesmos moldes da política partidária, mas sim uma política sindical limpa e que os servidores, os associados estejam bem representados por um grupo que represente realmente a categoria. Hoje, menos de 1% dos comerciários fazem parte, estão associados a esse sindicato. Você espera que nesse processo haja uma ampliação também dos comerciários para participação no sindicato? Acreditamos que vai ocorrer isso a partir do momento que os comerciários passem a enxergar o seu sindicato como uma entidade representativa. É que até o momento não era. Eu já fui... Fiz parte desse sindicato como comerciário e filho de comerciante. E sei a importância desse sindicato para os trabalhadores na área do comércio. A convenção coletiva que está sendo negociada, ela vai ser mexida? Como é que vai ficar essa questão com essa junta e com as eleições do ano que vem? Sim, ela está suspensa. Cabe à nova junta assumir, puxar a convenção, chamar o sindicato patronal, chamar a Federação Estadual dos Comerciários para reabrir o diálogo. Nós queremos dialogar com o empregador de uma forma equilibrada, mantendo a autonomia, mas com muita responsabilidade. Nós queremos avançar aos poucos e garantir aquelas conquistas que, no nosso ver, os comerciários precisam. A convenção foi suspensa, está prevalecendo a convenção 2017-2018. A 2018-2019, a Procuradoria do Trabalho sustou, né, e a junta a assumir imediatamente. É um passo, no meu ver, muito importante, é chamar os empregadores, chamar aqueles que respondem pelas entidades de empregadores para negociar com a junta. A gente espera que consiga se vencer essa etapa. E no mês da consciência negra, nossa equipe conversou com o mestre Besourão sobre a importância da capoeira como elemento de cultura e também de resistência contra o preconceito e o racismo em Alagoas. Aproveitando o mês de novembro, o mês da consciência negra, a TV Com Maceió traz para o debate a questão da valorização da cultura negra, principalmente a questão da capoeira. Para conversar conosco sobre a cultura negra, a discriminação racial e também a valorização da capoeira, nós vamos conversar com o mestre Besourão. Ele que recebeu a certificação do governo do estado, vai falar conosco sobre essa certificação e também sobre o processo de valorização. Obrigado, mestre, pela sua presença. Mestre Besourão, essa certificação de notório saber da capoeira, ela faz com que a pessoa já seja mestre? Como é isso? Tem um processo anterior? Explica pra gente como é que funciona, porque a pessoa pode achar que recebeu o certificado, a certificação, já é mestre. Boa pergunta, Jairo. E até porque na comunidade capoeirística tem muitas pessoas que pensam isso, né? Equivocadamente, porque essa certificação do notório saber é uma valoração, né? É uma autoestima que o mestre de capoeira ganha pelos seus esforços e os seus trabalhos, né? Por anos, por décadas. Então, há todo um contexto, né? Toda uma bagagem, uma quilometragem
para se chegar a esse notório. A certificação do notório saber, ela está embasada desde 2008, né, pelo IFAM, onde está o ofício, né, o ofício de mestre de capoeira. Então, desde 2008 que essa certificação ela já está legitimada. Então, o processo de entrega dessa certificação é meramente uma homenagem, né? Como eu estou dizendo, de valorizar os trabalhos que são executados por esses mestres de capoeira. Quer dizer que quem já tem um processo dentro da capoeira, que participa, que faz parte da cultura, é reconhecido através dessa certificação? Exatamente, tem que ter, né, essa história, tem que ter essa engajamento de luta, né, tanto como nas questões de preconceito, discriminação e também no engajamento social da capoeira. A capoeira sendo ensinada, passada como uma forma de luta, né, da resistência contra a desigualdade social, mais importante. Explica pra gente como é esse processo de chegar até essa certificação. Tem alguma comissão, pessoal que faz a escolha das pessoas que vão receber a certificação? O que é levado em consideração para que a pessoa receba essa certificação? A partir do momento que um capoeirista ele é reconhecido a mestre, então ele tem que saber que assim que ele ganha o título de mestre, ele já está com essa certificação em mãos, porque, como eu falei anteriormente, em 2008 o IFAM já fez essa certificação para todos os mestres. O que a gente tenta refletir é que os novos mestres que vai chegando têm que ter a hombridade de entender que, dentro dessa questão do notório saber, dentro da questão dessa oralidade, dentro da questão dessa tradição da capoeira, existem os mestres mais antigos que eles. Então, essa questão é que a gente está lutando. Eu estou representando o Conselho de Mestres de Alagoas, que é o SENCAL, representando também as duas federações de capoeira no estado, onde a gente tem essa preocupação. E na entrega desse notório saber, pela Fundação Cultural Palmares, pelo ANAJU, o Grupo de Estudos Étnicos aqui em Alagoas, né, a gente teve essa preocupação de justamente na entrega dessa certificação do notório saber ancestral da capoeira, a gente dividir por gerações, como a gente chamou. A primeira geração de mestres, que são os mestres pioneiros, aqueles mestres que primeiramente chegaram aqui no estado de Alagoas, difundiram, divulgaram, protegeram a capoeira para que a gente possa estar usufruindo dela até hoje. Depois disso veio a segunda geração de mestres, que são os mestres formados por esses mestres pioneiros. Então essas duas categorias é que a gente está lutando para que tenha essa valoração, tenha esse respaldo dentro da sociedade e da própria comunidade da capoeira. E em seguida a gente deu a certificação aos novos capoeiristas, por entender que são esses capoeiristas que vai perpetuar o legado desses outros mestres que a gente acabou de falar. Mestre Besourão, a gente vem passando por um processo de intolerância, né, de discriminação racial contra a capoeira, contra as danças, contra todas as matizes africanas que existem no Brasil e toda essa tradição. Recentemente, agora no mês de novembro, a gente teve o caso do homicídio, né, do mestre Moa do Catende, ali no primeiro turno das eleições, justamente por conta dessa questão da intolerância. Como é que o senhor vê essa questão e como a capoeira pode fazer o enfrentamento dessa discriminação e desse preconceito? Então, esse processo de discriminação, do preconceito, ele já vem enraizado na era colonial, né? E essa política de embranquecimento, de enfraquecimento da nossa cultura, ela também está inserida dentro desse processo. Então a gente vê que isso já é uma coisa que vem há longas e longas datas atrás. A capoeira, ela serve, não só a capoeira, mas toda a cultura afro em geral, mas a capoeira, ela serve também dessa construção dessa identidade negra. Quando o indivíduo ele começa a praticar a capoeira,
ele já tem dentro da sua oralidade, da sua tradição, essa passagem de oralidade, ele já vai conhecendo esses pontos. Então o capoeirista ele já vai crescendo dentro da capoeira, aprendendo a sua real posição política e social. Então é isso que a capoeira contribui também muito, né? Você falou sobre o Mestre Moa. Antes de Mestre Moa também a gente já teve muitas outras vítimas, mas foi a partir de Mestre Moa, nesse ano de 2018, que através dele, né, por a pessoa, a importância que Mestre Moa tem no cenário brasileiro e mundial, né, através da capoeira, através do movimento da dança do Ilê, né? Então a gente vê que Mestre Moa, ele causou, né, essa reflexão massiva. Essa comoção. Né? Ele causou isso. Então hoje a gente vê que a gente tem que se policiar, se empoderar mais e mais, engajar na luta, porque a gente não pode deixar acontecer que outros mestres Moa venham a ser assassinados, né? Como a gente está vendo aí isso acontecer diariamente, o genocídio brasileiro, o genocídio negro, né? O nosso Alagoas também, que é preocupante e alarmante, né? Os dados do genocídio negro aqui em Alagoas, a violência contra as mulheres negras, contra a religiosidade negra em Alagoas. Então, esse acontecimento de Mestre Moa, ele nos fortalece e nos deixa a reflexão que a gente tem que se unir cada vez mais, não largar a mão e sim se empoderar, se engajar na luta social, que é o mais importante. Mestre Bisurão, falando sobre essa questão da tradição, né, da capoeira e da negritude no Brasil, a gente vê que no mês de novembro são poucas as falas sobre Zumbi, sobre Gangazumba, escritores como Lima Barreto, abolicionistas como Castro Alves, que ajudaram a construir o Brasil e essa história de libertação dos negros. Na verdade, um embranquecimento, né, o que a gente vê é um embranquecimento da cultura negra no Brasil. Como a capoeira, sendo um elemento de cultura, ela pode ajudar a desmistificar e a trazer a memória desses heróis, desses vultos históricos que construíram a luta dos negros no Brasil? Pois bem, dentro dessa política de embranquecimento, enfraquecimento cultural, né, que o negro sofreu e ainda sofre através das mídias. Você tem uma ideia, toda a história do povo negro aqui no Brasil foi contada a partir de uma perspectiva dos historiadores brancos, né? Você vê que a lei 10.639, ela é clara, né? Então, é a partir dessa lei que a escola ela é obrigada a contar a verdadeira história negra. E a capoeira, ela, como eu falei, é um instrumento, um forte instrumento para esse empoderamento, né? Esse reconhecimento da sua própria história, da construção da sua identidade. Então a gente vê que tem muitas coisas que falam sobre Zumbi, sobre os nossos heróis negros, em uma perspectiva pejorativa. A própria capoeira ela é forte porque nós temos justamente os mestres de capoeira, nós temos os nossos griots, e ela é muito forte na sua oralidade. Na musicalidade, na oralidade da capoeira, a gente vai conhecendo e desmistificando essa questão dessa história branca que foi nos colocada, nos programada, né? Então, é luta de resistência. E a luta da resistência da capoeira justamente é isso, é empoderar, é policiar os jovens negros a entender a verdadeira história. Mestre, você falou que existe uma legislação que resgata os valores da cultura africana nas escolas brasileiras, trazendo à tona toda a cultura e a importância desses povos, tanto na África como no Brasil. Com a eleição e a posse em janeiro do presidente Jair Bolsonaro, que é declaradamente intolerante, acha que racismo é questão de vitimismo e de mimimi, né? Você acredita que essa legislação ela pode ser modificada, a própria LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pode mudar e deixar de ensinar esses valores e essa tradição nas escolas? Isso é preocupante, né? Preocupante até pelo movimento negro, preocupante para todos os capoeiras e todos os segmentos, né, afroculturais.
a cultura em si é muito preocupante. O que a gente está tentando se articular é fortalecer os grupos de base, fortalecer também os líderes, né, quilombolas. E quando eu falo quilombolas, eu estou falando em termos de uma forma geral. Né? A gente está tentando ter essa articulação para que a gente possa manter, né, que essa é uma das estratégias, que a gente possa manter um diálogo com esse novo governo. A gente sabe que não vai ser fácil, não é tarefa fácil, vai ser pedreira, como nós dizemos no popular, mas que a gente tem que sim que fazer por onde, ter um diálogo com esse novo governo para que a gente possa fazer a manutenção dessas leis. Né? E é preocupante porque quando a gente vê que o discurso dessa nova gestão de governo é justamente para acabar. Não adianta agora a gente tentar ir para uma violência, né? Digamos assim, uma violência verbal, uma violência física. Não nos compete a isso agora, mas sim a gente, falo mais uma vez, desse empoderamento, se policiar, para que a gente possa haver uma articulação para ter um diálogo com esse novo governo. E que nesse mês da consciência negra, né, o mês de novembro, a gente possa fazer com que as pessoas reflitam sobre essa questão da discriminação, sobre a questão do racismo e possam lutar contra isso. Obrigado pela sua presença. Que a gente fique vigilante nesse novo governo, que a gente não desmoreça também, né? Não abaixemos a cabeça, temos que seguir em frente, conversando, se articulando, fazendo também, né, movimentos de ações que a gente possa nos fortalecer, como seminários, fóruns, debate, que a gente possa também ter, né, outra ajuda, apoio também, parcerias, que é o mais importante, para que a gente nos fortaleça, né, e crie também mecanismo para que a gente possa ter uma ação favorável nesse diálogo, esse novo diálogo com essa nova gestão governamental que está chegando aí. E o programa Eu Quero Ver dessa semana vai ficando por aqui. Para continuar acompanhando o nosso conteúdo na internet, você pode acessar através do site tvcommaceo.tv.br. Estamos também no YouTube, através do youtube.com/tvcommaceo. No Facebook, TV Com Maceo. Para sugestões de pautas ou críticas, você pode mandar um e-mail para o tvcommaceo@gmail.com. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.